Salve, salve, galerinha! Beleza? Vamos dar início aqui ao nosso projeto do SSA2, tá certo? A gente vai conversar durante algumas aulas, muitas aulas, sobre o tema óptica geométrica, que é muito cobrado na prova do SSA da UPE. A gente vai começar, obviamente, não poderia ser diferente. O tema da aula de hoje é Introdução à Óptica Geométrica, onde a gente já encontra, são poucas questões, tá? Mas a gente encontra já algumas questões na prova da UPE sobre esse tema. Obviamente que esse tema tem uma importância bem maior pelo fato dele dar uma base para o desenvolvimento de ideias como espelhos planos, espelhos esféricos, refração, lentes, óptica da visão, tá? Então ele é um tema basilar, ele é um tema que vai te dar base para outras situações. Mas como eu disse, a gente já encontra questões envolvendo esse tema na prova do SSA, tá bom? Então eu vou ficar pequenininho aqui para que a gente consiga desenvolver legal nossa ideia. Bora lá. Primeiramente, a gente vai conversar durante todo o curso sobre óptica geométrica, então a gente precisa relembrar o que é a luz, tá certo? Deixa eu colocar a minha lupa aqui. O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, tá certo? A luz é uma onda eletromagnética que, portanto, ela pode se propagar no vácuo, porque todas as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, não seria diferente com a luz, tá certo? Então, a luz é uma onda eletromagnética que consegue se propagar no vácuo, onde a gente vai focar especificamente o estudo na óptica geométrica da luz visível. Então, a gente vai focar no estudo da luz visível, que é exatamente esse espectro que vai da luz vermelha até a luz azul. Então, é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá certo? Você não precisa saber números, mas você precisa saber dessa ordem. Tá? Então, é isso. Esse é o personagem que nós vamos estudar. É a luz. Tá certo? Esse é o personagem que nós vamos estudar. Sendo que na óptica geométrica, a gente precisa fazer alguns ajustes de linguagem, porque a gente não vai trabalhar a luz como ela sendo especificamente uma onda, apesar dela ser uma onda. A gente vai tentar trabalhar algo mais simples, algo mais matemático. E aí vão precisar alguns ajustes. Entre eles, primeiramente, a gente precisa definir qual a velocidade da luz e o que é o tal do ano-luz, tá certo? A gente não vai ficar trabalhando com velocidade da onda, comprimento de onda, frequência, não. A gente vai pegar essa velocidade da luz e vai utilizá-la. Não vai haver um cálculo de acordo com a frequência, com o comprimento de onda, não. Então, a velocidade da luz a ser utilizada, velocidade da luz no vácuo, vai ter sempre essa letrinha aqui, C, e no vácuo e no ar vai ter esse valor, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou ainda a gente pode dizer, passando para quilômetros por segundo, que é 3 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Prof, fala, eu posso chamar isso aí de V? Pode, você pode chamar do que você quiser, mas não se espante quando aparecer C, tá certo? Que não pode atuar. O que é esse C? Não, esse C é a velocidade da luz, no vácuo e no ar, tá certo? E o que é esse tal de ano-luz? É assim, como a luz é muito rápida, percebe aí, ó, são 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido. Então, a ciência precisou definir, encontrar uma nova unidade para medir as distâncias percorridas pela luz. Aí vem o conceito de ano-luz. Então, o que é o ano-luz? Ano-luz é a distância. Ano-luz, apesar do nome ano, é a distância percorrida pela luz no vácuo e no ar, porque o ar praticamente não muda muito a velocidade, no intervalo de tempo em 1 ano. Então, ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em 1 ano. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a distância entre duas estrelas é de 2 anos-luz, distância entre duas estrelas, 2 anos-luz, o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo que um raio de luz que saia de uma estrela vai demorar 2 anos para chegar na outra estrela.
Quando a gente diz que um planeta, que uma estrela está a 293 anos-luz da Terra, significa que um raio de luz que saia dessa estrela demorará 293 anos para chegar até a Terra. Por exemplo, o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. Sabe o que é isso? Exatamente. Significa que um raio de luz que sai do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra. Então, você pode fazer adaptações de anos-luz, minutos-luz, segundos-luz, enfim, dá para brincar com essa grandeza chamada de ano-luz. Prof, tem como a gente calcular essa grandeza? Tem. Só não sei se vale a pena tu decorar, mas tem como a gente calcular. Essa distância equivalente a um ano-luz, distância, velocidade vezes o tempo, velocidade 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, vezes o tempo de um ano. A bronca está nesse 1 ano, porque eu tenho que passar isso aqui para segundos. Aí, ó. Prof, eu já estou achando que é melhor decorar. Fica à vontade. Um ano são 365 dias, cada dia são 24 horas, cada hora são 60 minutos, cada minuto são 60 segundos. Deixa eu dizer quanto é que vai dar isso aqui. $3.600 vezes 24 vezes 365 vezes 3. 9,46 ou, passando para quilômetros, eu tiro 3 zerinhos. Aí é com você. Essa é a distância equivalente a 1 ano-luz. Ah, prof, eu acho melhor decorar, porque eu, na hora, não sei se eu vou conseguir ter a tranquilidade ou a matemática suficiente para fazer o cálculo. Como eu disse, é com você. Não tem como eu dizer se você vai ter ou não, se é simples ou não, é uma coisa de escolha bem pessoal, tá certo? Bem pessoal, tranquilo? Então, como eu disse, são ajustes que a gente vai fazer, porque a gente trata a luz de uma maneira diferente. Não que ela não seja uma onda, mas a gente faz alguns ajustes para evitar que você fique calculando velocidade, comprimento de onda, frequências, o que. Não, a gente não vai fazer isso, beleza? Bom, quanto às fontes de luz, quais as fontes de luz que nós vamos utilizar ao longo do nosso curso, que a óptica geométrica considera como sendo importante? São 2 tipos de fontes de luz. Primeira fonte de luz chamada de fonte primária, que é aquela que tem luz própria. Então, as fontes primárias são aquelas fontes que têm luz própria. E as fontes chamadas de fontes secundárias, que obviamente não têm luz própria. Então, a gente tem do lado esquerdo fontes primárias. Então, essas que estão do seu lado esquerdo são as fontes primárias de luz. E essas outras que estão do lado de cá são fontes secundárias de luz. O Sol tem luz própria, uma vela tem luz própria, a Terra não tem luz própria, esse menino não tem luz própria, essa cadeira não tem luz própria. Ou seja, para que esses corpos sejam vistos, deve existir no ambiente alguma fonte de luz. Para que os corpos do lado direito, para que as secundárias sejam vistas, deve existir algum corpo que seja fonte de luz primária para poder emitir luz nesse ambiente. Senão, eles não conseguem ser vistos. A Terra só é vista por nós, por quê? Porque a Terra tem no ambiente que ela convive, que é o sistema solar, exatamente a grande lamparina do universo, tá? Que do nosso, né, do nosso sistema, que é o Sol. Não do universo como um todo, mas do nosso sistema. O Sol é uma estrela grande para o nosso sistema solar, mas é um pixelzinho quando a gente pensa no universo como um todo, tá? Beleza. Fontes de luz estão aí, primária e secundária. Raio e feixe de luz. A gente não vai ficar trabalhando com ondas. Como a gente não vai ficar trabalhando com ondas, a gente tem que organizar o conceito da propagação da luz. Então, a luz vai sempre se propagar através de um raio.
ou de alguns raios. Esse conjunto de raios a gente chama de feixe. Então, os feixes de luz, que representam um conjunto de raios, cada setinha dessa é um raio luminoso, eles podem ser chamados de feixe de luz convergente, o feixe de luz divergente, o feixe de luz paralelo. Você escolhe, tá? De acordo se você quer decorar ou se você quer ir pela lógica. Convergir é se encontrar no único ponto. Divergir é sair de um ponto e se espalhar. E paralelo, a própria palavra diz. César, dá exemplo de um feixe de luz convergente. Bom, a gente vai trabalhar ao longo do curso nisso daí, mas se você imaginar uma lupa, colocar essa lupa virada para o Sol, voltada para o Sol, esses raios solares, quando entrarem nessa lupa, quando passarem por essa lupa, eles vão convergir para o único ponto. Inclusive, tu pode até queimar papel com isso daí, acender fósforo com isso daí, tá? Divergente, aqui no meu estúdio tem várias lâmpadas divergindo luz, emitindo luz que está se espalhando por todo o ambiente. Aí é o feixe de luz divergente, tá? E o paralelo, o laserzinho, pense no laser que você vê que o feixe de luz ele sai paralelo, aqueles apontadores e os lasers, caneta laser, são feixes de luz paralelo. Beleza? Joia. Outro ajuste, meios de propagação da luz. A luz pode encontrar no seu caminho de propagação 3 tipos de meios. Meios transparentes que vão permitir a passagem da luz sem distorção nos seus raios. Tá? Não quer dizer que a luz não possa desviar, mas ela não vai se distorcer. Então, se eu enxergar um objeto através de um corpo transparente, eu enxergo esse objeto exatamente como ele é. Exatamente como ele é. Tranquilo? Translúcido é quando os raios de luz passam por esse meio, mas sofrem distorções. Então, quando eu enxergo um objeto, tem uma figurinha aí perfeita, onde tem um corpo translúcido, você tentando enxergar o globo terrestre. Veja que tu não consegue enxergar o globo terrestre através desse meio, com nitidez. Você consegue quando o meio é transparente, mas quando o meio é translúcido, você enxerga com distorções, você não enxerga exatamente como esse corpo é. E o meio opaco é aquele que não permite a passagem da luz através dele. Quando você coloca um meio opaco entre 2 corpos, entre você e uma pessoa que você quer enxergar, se você colocar um meio opaco, uma parede, você não vai conseguir enxergar essa pessoa. Tá certo? Porque essa parede é um meio opaco. Se você colocar um vidro fosco, você vai conseguir enxergá-la com distorções, porque é um meio translúcido. Se tu colocas um vidro transparente, tu vai conseguir enxergá-la sem distorções. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então vamos embora. Fenômenos ópticos. Os fenômenos ópticos são 3. Inclusive, 2 desses fenômenos ópticos serão estudados em capítulos separados. A gente vai passar uns 4 capítulos falando só de reflexão. A gente vai... Capítulos não, aulas, né? A gente vai passar umas 4 aulas, umas 3 aulas, eu acho, falando sobre refração. Tá? Não mais, mais, porque entra lentes ainda, então muito mais. E a absorção é o que a gente não especificamente fala numa aula separada, porque quando a luz é absorvida, ela fica no meio. Quando ela fica retida nesse meio, ela pode causar várias coisas, inclusive o aquecimento. Vocês estudaram isso em termologia. Mas refletir a luz está aí. É fazer com que os raios de luz batam em uma superfície e sejam rebatidos pela mesma. Tá? Então, eles batem e são rebatidos. A gente vai estudar com calma o que é a reflexão. Refração é quando a luz passa de um meio para outro meio. E algumas consequências vão existir nessa refração que também serão estudadas, essas consequências. E, como eu disse a vocês, tem a absorção, que é um fenômeno, é o único fenômeno que a gente não bate de frente, que a gente não chega especificamente para conversar sobre os mesmos. Beleza? Joia? Tranquilo. Princípios da óptica geométrica. Os princípios da óptica geométrica são 3, tá? E aí entra uma importância muito grande e uma sugestão. A gente, quando falar desses princípios, a gente vai precisar que você dê uma olhada em alguns temas, tá? Que eu vou citar aqui ao longo da explicação deles, principalmente desse primeiro princípio, tá? Na verdade, é só sobre esse primeiro princípio, chamado de princípio da propagação retilínea da luz. O que é que esse princípio diz? Diz que nos meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Vê bem. É muito importante você perceber o raiozinho de luz, tá? Que aí você vai perceber essa propagação em linha reta.
Imagine que a luz não consegue fazer curva. Então, quando ela encontra um meio, ou ela bate nesse meio e é refletida, ou ela passa através desse meio, ou ela não passa. Então, se ela não passar, é a prova de que ela se propaga em linha reta, senão ela ia fazer isso daqui, senão ela iria contornar. Se ela não consegue esse contorno, repito, é a prova de que ela está se propagando em linha reta. Vamos lá, vamos retornar. Olha só. Você tem aqui os raios solares. Esses raios solares estão vindo, parte desses raios solares estão batendo aqui. Isso é um corpo opaco, e esses raios não estão conseguindo passar. Só passa raio a partir daqui. Veja que o raio de luz está se propagando em linha reta. Essa região daqui é iluminada, perfeito. Mas essa região aqui não recebe incidência direta da luz solar. Pode até chegar a luz aqui, porque a luz solar pode bater em algum canto, se refletir e chegar até aqui. Mas não recebe a incidência direta de raios solares. Então, essa região é uma região de sombra. Aqui a sombra própria e aqui a sombra projetada desse prédio, por exemplo, desse muro, por exemplo. Então, aqui ó, você tem a mão desse rapaz, dessa pessoa, né? E aqui você tem a sombra, essa região escura aqui, onde não chega a luz, a gente chama de sombra. Existe também a penumbra, que é uma região onde chega parte da luz. E aí vai a minha sugestão. Eu preciso que você dê uma olhada na parte de sombra e penumbra nos eclipses, que aí você vai perceber os eclipses totais, os eclipses parciais. E aí você vai perceber que a região de sombra, por exemplo, é a região onde ocorre o eclipse total. Na região de penumbra é onde ocorre o eclipse parcial. Então dá uma procurada na internet aí, propagação retilínea, digita aí, propagação retilínea, eclipses. Dá uma olhada, propagação retilínea da luz, traço ou vírgula, eclipses. E aí você vai ver essas imagens dos eclipses solares. Cara, ele pode te cobrar isso, ela pode te cobrar isso, a UPE pode. É comum? Não, nunca foi cobrado. Mas aí, tu vai confiar? Não é isso? Não vale a pena confiar. Então é interessante tu se ligar nisso daí, tá certo? Porque acho que não vale a pena tu confiar que ela não possa cobrar. Apesar de ser um tema muito de geografia, quando se trata de UPE, a gente não tem que estar vacilando muito, não. Tá certo? Que a UPE tem umas particularidadezinhas, enfim. Segue o jogo, beleza? Então, princípio da propagação retilínea da luz, que traz também algo bem interessante, que é a tal da câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício, eu brinquei disso daí. A gente pegava uma caixinha de sapato, fazia um furo, tá certo? Colocava aqui atrás um papel translúcido, e aí esse objeto, através dessa câmera, a gente enxergava esse objeto de cabeça para baixo. Por quê? Porque a luz propaga-se em linha reta. A luz faz isso daqui. Então, a imagem do ponto A vem aqui para baixo, a imagem do ponto B vem aqui para cima. E essa parte central vem para cá, então esse objeto fica de cabeça para baixo. Inclusive, até uma relação matemática, tu pode criar aqui, pode chamar aqui de HO, altura do objeto, aqui de HI, altura da imagem, aqui de DO, distância do objeto, e aqui de DI, distância da imagem em relação ao furo. E aí, por uma semelhança de triângulos, tu põe que HO está para DO, assim como HI está para DI. HO, repito, tamanho ou altura do objeto, HI, tamanho ou altura da imagem, DO, distância do objeto, DI, distância da imagem, tudo isso em relação ao furo. Isso é mais uma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Beleza? Joinha? Massa! Segundo princípio da óptica geométrica, chamado de princípio da independência dos raios luminosos, está aí. Mostra que dois raios luminosos, quando se cruzam, um não interfere na trajetória do outro. É óbvio que visualmente você pode até enxergar uma mistura dessas cores, mas essas cores elas só se misturam visualmente. Fisicamente ocorre um fenômeno chamado de interferência, que você estuda em ondulatório, isso daí, mas os raios de luz passam como se nada tivesse ocorrido. Cada um vai chegar onde tinha sido programado que ele chegasse. Então aí você tem o princípio da
independência dos raios luminosos, beleza? E o terceiro e último princípio, chamado de princípio da reversibilidade, que diz que os raios de luz tu pode inverter o sentido de propagação de um raio de luz sem a necessidade de inverter, de mudar a sua trajetória. Você simplesmente muda o sentido. Então o raio de luz vem aqui, ó. Se sai o raio de luz para cá e chega a esse ponto, se eu colocasse a fonte de luz aqui e o observador aqui, ó, mudasse. Veja que a fonte de luz foi para onde estava o observador, supondo que aqui existisse um observador. Então o observador veio para o lugar da fonte de luz e a fonte de luz foi para o lugar do observador. Veja que a trajetória seguida pela luz pode ser a mesma, sacou? A trajetória pode ser a mesma. Então você pode inverter o sentido de propagação de um raio de luz sem precisar mexer na sua trajetória. Ou seja, se você estiver olhando através de um espelho o olho de alguém, enxergando o olho de alguém, pode ter certeza que essa pessoa também está enxergando o seu olho. Tranquilo? Depois disso, essa aula tem uma especificidade que a gente já pode, por ela ser mais curtinha em termos de conteúdo, a gente já vai poder resolver um exercício, inclusive uma questão da UPE sobre o tema. A gente vai sempre tentar só resolver questões da UPE aqui para que você cada vez fique mais tranquilo em relação a essa prova. Obviamente que a prova da UPE, você sabe que é cheia de surpresas, mas a gente sempre tem que tentar pensar positivamente, tá bom? Então vamos resolver essa questãozinha. Essa questão fala assim: o estudante de física resolve testar seus conhecimentos de óptica geométrica a fim de descobrir a altura de uma antena de telefonia delgada instalada na lateral do prédio. Esse estudante observa no chão sombras tanto do prédio como da antena e dele próprio, considerando a projeção e o comprimento da sombra dos raios de luz do sol. Com uma trena, ele verifica que o edifício tem uma sombra prolongada em uma calçada horizontal com comprimento de 14 metros. Então, isso daqui é a sombra do prédio. Então, aqui, sombra do prédio. Beleza? Aí ele segue. O comprimento da sombra da antena de largura fina acima da sombra do edifício é 1,5 metros a partir da sombra do prédio. Então, isso daqui é a sombra da antena. Certo? Beleza? Jóia. A altura do estudante é 1,8 metros. A altura do estudante, 1,8 metros, tranquilo. E a sombra dele, 1,4 metros. Então, isso daqui é a sombra do estudante. Joia? Beleza. Assinale a alternativa que indica a altura aproximada da antena no ápice do edifício. Então, ele quer que a gente encontre esse Hzinho aí. Bora lá. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com duas semelhanças de triângulos. Eu primeiro vou fazer a semelhança de triângulos da altura do edifício e a altura do rapaz. Depois eu faço da altura de todo mundo, edifício e antena, e a altura do rapaz. Professor, eu posso fazer direto assim, uma coisa só? Cara, tu vai ter duas incógnitas, né? Não sei se matematicamente tu vai conseguir desenrolar, fazer um sistema, não sei se é legal. Mas eu vou fazer assim, porque eu acho que vai ficar bem fácil. Tá? Então eu vou chamar aqui de altura do prédio, de H maiúsculo, e vou fazer primeiro só do prédio com o rapaz, tá? Esses dois ângulos são ângulos iguais, então esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Então, a primeira etapa da minha questão, eu vou colocar aqui H, que é a altura do prédio, está para 14 metros, que é a sombra do prédio, assim como 1,8, que é a altura do estudante, está para 1,4 metros. Beleza? Aí eu vou poder chegar aqui, ó, cancelar. Isso aqui vai dar 10.
Então, eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Como aqui dá 10 e aqui dá 1, vai ficar H igual a 10 vezes 1,8 H vai ser 18 metros. Beleza? Joia. Segunda etapa dessa questão. Eu agora vou considerar esse triângulozão aqui, ó. Sacou? Esse triângulozão todo. Esse triângulozão todo e o rapaz. Sendo que o triângulozão todo, a altura vai ser Hzão mais Hzinho. E o Hzão eu tenho já. Então, ó, vai ficar Hzão, que é 18, mais Hzinho. Está para a sombra total, que é 14 mais 1,5. Que eu agora, como eu estou pegando tudo, eu tenho que pegar esse lado todo do triângulo. Isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudinho, beleza? 14 mais 1,5, e aqui eu tenho que pagar Hzão mais Hzinho, sendo que o Hzão eu encontrei. Assim como 1,8 está para 1,4. Aí eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Vai ficar 1,4, que multiplica 18 mais H, igual a 15,5, que é 14 mais 1,5, vezes 1,8. Beleza? Vamos aos cálculos. Bora lá. Vou fazer a chuvinha aqui assim, ó, 1,4 vezes 18 e 1,4 vezes H. Então, 1,4 vezes 18 vai dar 25,2 mais 1,4 Hzinho. E aqui vai ficar 1,8 vezes 15,5. Vai dar 27,9. 1,4 Hzinho. Vai ser 27,9 menos 25,2. Hzinho vai ser 2,7 dividido por 1,4, que dá aproximadamente 1,92. Quando a gente vai para as alternativas, a única alternativa próxima que tem é exatamente o gabarito letra B, 1,9. Tranquilo? E com isso a gente finaliza o nosso primeiro encontro aqui, tá? Relativo à prova do SSA da UPE, a parte especificamente de óptica geométrica, tá bom? Cabe a você agora dar uma estudada e seguir em frente, que vem mais coisa boa por aí. Grande beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.